Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Complicações psicológicas. A Camerino Rocha, de João Marques de Carvalho. Gravado por Raquel Moraes. Velas soltas, bandeira topetada no mastro grande, o minúsculo iate de Alfredo singrava galhardo as águas do Guajará, em rumo do oceano. Manhã clara, de uma beleza diáfana e prazenteira. O rio tinha cintilações prateadas, fluindo numa suavidade infinita. Aqui e ali, para os lados da foz, os panos das embarcações tapuias espalmavam-se no horizonte, destacadas em vivo contraste sobre o azul resplandecente do céu. Em terra, traquinando, borboletas enormes polvilhavam sobre os aningais das margens a luminosa poeira das asas pintalgadas. E toda a vida das matas alevantava-se em gorjeios, granidos e aromas. A bordo do Ninféia, na diminuta coberta, acabara agora mesmo o serviço do café matinal. Xícaras disseminadas pelos bancos da amurada recendiam ainda do alegre cheiro da infusão escaldante. E já os cigarros de ótimo Bragança fumegavam, enquanto ao arruído da palestra juntava-se, à meia nau, o ranger dos moitões e cabos do velame desfraldado. De irrepreensível corte, a nave oferecia interior e externamente uma perfeição de linhas e uma limpeza completa. Nela estava a mirar-se orgulhoso o proprietário, ali deitado à popa, em fina rede branca de fio de carretel. Eis a sua maior dita, viajar no pequeno iate, veleiro e gracioso. Nem a certeza dos bens pecuniários herdados anos antes, nem a sedução das valsas em que rodopiara outrora pelos salões à moda, enlaçando frágeis bustos de morenitas capitosas, tiveram jamais para Alfredo semelhante dom de encantamento, esta vertigem inefável que recebia ao deslizar à flor das ondas, caminho do Atlântico, a bordo da sua adorada miniatura de navio. Era, com efeito, um júbilo veemente e incomparável, uma sensação de liberdade que o exaltava em deliciosos arroubos. Julgava-se então um ser à parte, um privilegiado da vida, predestinada criatura para quem o dinheiro, longe de tornar-se elemento de desequilíbrio mental com a alucinação das grandezas, fora apenas o meio de realizar aspirações de isolamento que o afastassem, com intermissões felizes, do convívio comum. E cada vez que assim velejava sobre a água, na manhã triunfal, suas conversas com o mestre eram menos uma palestra coordenada do que expansões da alma entusiasmada por estas fugas marítimas, em meio à rude gente da faina. O mancebo sorvia em largos altos a brisa esperta do largo, e, impelindo a rede com o bico do pé de encontro à antepara metálica da amurada, exclamava num solilóquio elevado: Voga, Ninféia, voga, meu iate. Além de uma enseadinha da costa soalhada e calma, é o sossego infinito que nos aguarda. A ti, os beijos cadenciados das vagas. A mim, os ósculos da única mulher verdadeiramente sincera que já encontrei. E seus olhos, percorrendo a coberta, beijavam também, com ternuras de pai, os âmbitos do iate. Podia-se afirmar que estava ali um homem verdadeiramente experimentado, herdeiro único de grande fortuna que o pai amoedara na vida comercial em Belém. Alfredo vira-se emancipado, independente e cheio de saúde, aos 20 anos de idade. Os primeiros tempos decorridos após a morte do seu progenitor foram para ele uma incessante peregrinação pelos mais remotos países. Sequioso de novidade, partira da terra paraense com a pasta pejada de cartas d'ordem sobre bancos de além-mar e a alma transbordante da ânsia de tudo ver e fruir. A febre do assodamento juvenil espicaçava-lhe a indômita curiosidade. Viajou toda a Europa num grande gozo de intelectual aproveitado. Passou depois ao Oriente, cujo exotismo tamanhas tentações lhe oferecera desde a adolescência, e assim percorreu estranhos países de lenda, rebuscando embalde as fantasias dos poetas nas decepções da desilusória realidade. Mas, cansado o próprio ideal, tornou a civilização do Ocidente, cujas requintadas complicações ainda mais o intrigaram, após a recente digressão às terras do paganismo. De toda a parte surdiam-lhe dúvidas ponderáveis.
terríveis incógnitas dos problemas sociológicos que a sua alma, de tendências equitativas, em vão queria resolver. Onde está a justiça na prática humana? Esta hesitação, esta irresoluta indecisão que nada satisfazia, bem lhe dava a entender quão mesquinhas e oscilantes são as bases em que a sociedade assenta os princípios com os quais pretende reger-se. Chegou-lhe então o primeiro engulho do primeiro enfaro, aos 25 anos. Foi por causa desta decepção que resolvera fugir da Europa. Embarcou para o Novo Mundo em direção aos Estados Unidos. Ao princípio teve um desdobramento sem par, aquela admirável atividade das populações operosas, congregadas à voz do capital, onipotente em torno às fornalhas, às bigornas, às máquinas, às retortas. Aquela atividade única chegou a fazer-lhe vertigens de entusiasmo. Ali encontrava ele, ao fim, o ideal da raça humana, buliçosa na incessante produção, colmeia enorme, compenetrada de que a rapidez da vida não permite mais um instante de folga sem prejuízo imediato. Contudo, um curto exame de poucos dias revelou-lhe que os mesmos vícios de origem lá campeavam também, trazidos no sangue europeu. A matéria podia agir com afinco maior, mas o espírito sofria de idênticas enfermidades. A sede das aspirações irrealizadas, o embate dos preconceitos, a agrura das competências políticas e industriais, toda a emaranhada engrenagem das misérias de um século de egoística injustiça a arrastar e esmagar os fracos, os desprotegidos, os simples. Abalou, por isso, terras afora. Veio à América Central, emblema da inconstância da vida, na inconstância dos seus governos e leis. Sem deter-se, ultrapassou o istmo, desceu mais ao sul, transpondo os Alcantis dos Andes, e remirou as faces emaciadas na fria onda marulhosa do Estreito de Magalhães. Além, nos países de idioma espanhol, aguardava-o uma surpresa dolorosa. Habituara-se a ouvir tratarem-nos de republiquetas, e foram, na maioria, fortes nações progressistas que se lhe depararam. Onde pensava achar povos depauperados e cidades estacionárias, encontrou uma raça viril e ardorosa, e capitais magníficas, e belos núcleos urbanos de feição moderna, amplamente revolvidos e reedificados, sob a direção de inteligentes patriotas. E a convicção de que, mais uma vez, andar errada a balofa ignorância do chauvinismo brasílico trouxe-lhe aos olhos duas lágrimas sinceras e uma nova desilusão ao fundo da alma angustiada. Foi após este derradeiro desgosto que regressou ao Brasil. Vogava sempre a embarcação, águas abaixo, impelida na dupla força do vento e da correnteza. Andava na claridade do espaço, a hilariante alegria dos belos domingos nortistas. A natureza em torno possuía nessa manhã uma aparência de tranquilidade edênica, propícia às meditações de Alfredo. Sempre estendido na rede, a baloiçar-se, fumando consecutivas cigarrilhas, o moço passava em revista no caleidoscópio da alma as peregrinações de antanho. Como essa quadra agitada sumira-se fugace, perdia-se agora nos longos esbatidos das simples recordações da primeira juventude. Viagens, vai-vem no bulicio humano em grandes centros populosos, cavalgatas pelas lesirias do Tejo e nas estepes russas, ascensões alpinas, travessias perigosas de barrancos na Pérsia e cataratas americanas. Tudo ficava atrás, sem saudades, na meia sombra dos fatos abandonados, para cuja observância o tempo lhe assinalava um sítio impessoal, de simples espectador desiludido. Só lhe interessava agora o presente, que ele resumia no iate e em certa caboclinha, amante estremecida. Para esta última eram seus garbos de cavalheiro e os seus mais assíduos pensamentos de namorado. De que servia o passado se representava apenas a sombra de emoções extintas? A própria lembrança de antigos amores não tinha mais a força de desviar-lhe a atenção por longos minutos, nem de arrancar-lhe um suspiro mais acentuado. E, contudo, se noutros tempos lhe afirmasse alguém que tal houvera de suceder, quiçá arriscasse ouvir esperta reprimenda. Fossem lá dizer-lhe que as seduções da tapuia paraense, mimosa e ingênua,
duas vezes adorável pela graça e pela ignorância tímida, seriam capazes de o transportar aos requintes da aventura, absorvendo-o de corpo e alma, perenemente, e purificando-o dos primitivos contatos, como numa piscina miraculosa. Protestaria de certo, e com veemência, mas a realidade era essa, entretanto. No decorrer das viagens, claro está que o amor, ao menos o que pensamos deve ser o amor aos 25 anos, ocupou-lhe boa parte dos sonhos e vigílias. O seu álbum de recordações amorosas oferecia uma admirável série complexa de perfis femininos, coleção cosmopolita, que abrangia desde a irresistível parisiense até a fascinante baiadeira. Da Musmé, estranha na coloração estridente dos garridos arrebiques, a simples gentia sul-americana, melancólica e bondosa na sua passividade fatalista. E havia também flores de opostos climas, fitas, amuletos, cartas, um delicado museu de objetos desbotados, trescalando o vago odor das coisas esquecidas. Era tudo isso que desfilava pela mente de Alfredo nesse mesmo instante. Aprazia-lhe às vezes, no capricho da sua volúpia, evocar assim antigas épocas e rememorar passadas peripécias prazenteiras, para melhor fruir a atual ventura do seu grande e saboroso amor da maturidade. Nenhuma paixão fora comparável a esta, que tamanhas atenções lhe merecia. Das sensações antigas, nem o ressabio lhe ficara, ao toque do intenso afeto de hoje, tão fundo lhe invadira ele a alma, com a obsidiação abençoada de predileta tirania. E por vezes, revolvendo papéis velhos, quedava-se interdito, quase envergonhado, ao lobrigar uma florzinha murcha ou triste cacho de cabelos descorados. Interdito por ter-lhes esquecido a procedência, envergonhado de havê-los guardado por tanto tempo, assim, avaramente, quando nem o coração conservara o sentimento que os tornara valiosos, nem a memória volúvel pudera reter-lhes a lembrança. Tudo passara, na dissolvência dos sonhos, na voragem dos anos. Ilusões patrióticas e entusiasmo pelos gozos instáveis tragara-os o tempo impassivelmente. Alfredo não lamentava este resultado. Pelo contrário, sentia-se feliz ao verificar que o coração, liberto de antigas peias, estava apto a consagrar toda a energia afetiva ao doce culto de um só amor, espontâneo e livre, no seio olente da floresta compassiva. Suas aspirações de reformas radicais, seus impulsos para a propaganda em prol dos ideais regeneradores da sociedade, perderam também o ardor militante de outrora. Evidentemente, a noção de uma exata justiça é o paradoxo mais estranho que a razão ilógica do homem criou num dia de sarcasmo para o próprio engodo. Então, de nada valia esbofar-se em santo frenesi, conclamando a necessidade da restauração dos princípios equitativos. A maldade humana predominaria para todo o sempre, irresistível, vencedora. Restava-lhe, pois, submeter-se ao embate da onda larga da convenção. E, vencido, era nos arcanos de um novo amor que ele, ao mesmo tempo incrédulo e piedoso, levado velozmente pelo minúsculo iate na clara manhã assolhada, ia buscar o doce bálsamo dos beijos sinceros, o supremo conforto para as tremendas desilusões que as complicações psicológicas lhe proporcionaram. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com